o Economia e Desenvolvimento vem visitar hoje aqui no centro de Porto Alegre um grande amigo que está caminhando para fazer 50 anos de atuação no mercado de auditoria. Trata-se de Paulo Fernandes Moreira. Paulo, em primeiro lugar, estava com saudades do amigo, fazia tempo, mais de 6 anos quase, né? Tanto tempo assim antes. Poxa vida. Tu continua cada vez mais jovem, com esse sorriso sempre recebendo a gente. É legal isso aí, né, Paulo? E na nossa profissão a gente também tem que ser simpático, não pode ser só aquele auditor durão que só complica, né? A dureza se faz na análise das coisas até para o bem do cliente, não é isso? Lógico, certamente. Essa é uma profissão que, apesar de parecer ingrata e antipática, ela é muito boa, é muito interessante. A gente acompanha o crescimento dos nossos clientes, ajuda no crescimento deles também, né? Paulo, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em jornal, em 1971, olha lá, no Diário de Notícias, e eu fiz uma matéria lá que chamava assim, Auditoria, uma nova profissão. Naquele tempo, começo da década de 70, se começava a falar muito em auditoria, o Brasil começava a prosperar, diversificar, empresas se desenvolver, e naturalmente as empresas precisavam exatamente do serviço de auditoria. E aí surge o Moreira aí no mercado, e o Moreira hoje é um ícone no mercado de auditoria do Rio Grande do Sul e do Brasil, e também do exterior, porque ele hoje... Como é que está Moreira hoje? Você está uma associação importante fora do Brasil. Nós somos associados à UHY, que é uma rede internacional, a sexta ou sétima rede maior do mundo, dentre as maiores do mundo, e muito forte na área de óleo e gás. Então nós nos associamos a eles e com a nossa participação forte dentro do Brasil, e em seguida nós nos tornamos com bons clientes no exterior. Na verdade, os clientes são do exterior, mas os trabalhos são feitos aqui no Brasil. Um ou outro trabalho que se faz, porque a nossa empresa também é uma das poucas empresas de auditoria brasileiras credenciadas no PCOB, que é o órgão controlador nos Estados Unidos. Isso nos deu uma abertura muito grande, além do Diego, meu filho, que morou já nos Estados Unidos, e eu tenho uma filha que também trabalha conosco nos Estados Unidos, que faz a questão de contatos. Então, nós tivemos uma entrada espantosa assim, dentro dos Estados Unidos nos trabalhos no Brasil. Moreira, qual é o diferencial que existe hoje em se fazer auditoria, porque no mercado complexo, internacionalizado, globalizado, com exigências múltiplas para as empresas, em relação ao começo lá, Moreira, lá os 48 anos atrás? Na verdade, em 65, logo que depois que eu me formei em contabilidade, eu abri um escritório de contabilidade. E em 72, que isso confere com o que tu falasse dos idos de 70, que se criou a lei do mercado de capitais e se criou ou se oficializou a existência de auditoria no Brasil, que até lá era usada por muito poucas empresas, etc. Isso iniciou-se em 72, em 73 eu comecei a captar e a me apresentar como auditor nos primeiros clientes, e logo em seguida eu abandonei a execução de contabilidade. E, por incrível que pareça, hoje nós estamos já abrindo um outsourcing que já temos 10 ou 12 clientes estrangeiros, porque nós só fazemos a contabilidade de empresas estrangeiras, não fazemos de empresa nacional, né? Então, isso tem nos trazido também relações muito interessantes, etc. Né? Moreira, naquele tempo a contabilidade, que começasse a contabilidade, depois fosse para a auditoria, mas a contabilidade e a auditoria, elas são instrumentos importantíssimos para a saúde financeira das empresas. Quer dizer, e tu não pode ter um país desenvolvido, um país próspero, com empresas poderosas, fortes, influentes, se não houver uma boa base de auditoria e contabilidade nelas. Sem dúvida nenhuma. Aliás, inclusive, como eu te disse, eu comecei fazendo contabilidade até 72, e aí depois sim me banjei para auditoria em seguida. Eu me lembro que no primeiro ano eu conquistei 10 clientes. Até hoje já é um número importante. Hoje, felizmente, acho que 10 é mais de 10 por mês que nós conquistamos hoje, mas naquela época era 10 por ano. E na época
se fazia só contabilidade, se deixou de fazer contabilidade e agora nós estamos voltando a fazer contabilidade, apesar de que só para empresas estrangeiras, né, que nós temos de fazer a contabilidade para o Brasil e temos que compatibilizar para fazer a consolidação com a matriz, né? Então, estamos voltando a fazer contabilidade, né? Voltando a ser guarda-livros. Moreira, e daqui a 2 anos, cinquentenário da tua empresa, da tua atuação no mercado, quer dizer, é uma data emblemática, importante, né? E que, na verdade, assim, eu que acompanho isso como economista, né, e vejo o teu trabalho frutificando, eu acho que para um camarada como tu, que tem essa experiência toda, deve ser maravilhoso o camarada ver uma empresa que estava em dificuldades e que depois da tua atuação ela se tornou próspera, ela se tornou eficiente, ganhou o mercado, enfim, isso é uma coisa que realmente deve se satisfazer. Sem dúvida nenhuma, isso tenho vários exemplos de reviravoltas que algumas empresas deram e que foi graças ao nosso auxílio e ao nosso apoio, né? Especialmente na área de controle, certamente, né? Empresas que às vezes tinham descontroles que nem sabiam que tinham e no nosso trabalho se constata a recuperação dela. A situação atual da economia brasileira contribui para um trabalho de auditoria bem feito, não só do ponto de vista das empresas nacionais, como as empresas internacionais? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nós ainda estamos um pouco longe do nível de qualidade, de exatidão que se precisa ter no Brasil. Então, as empresas têm sofrido muito, e os contadores também, com o excesso de legislação, a complexidade das legislações brasileiras, que tem feito as empresas, às vezes, terem que tomar posições até diferentes das normas internacionais para poder atender exigências, especialmente as fiscais, né? Mas estamos no caminho certo, sem dúvida estamos no caminho certo, mas ainda temos um longo caminho. Moreira, um grande abraço, muito obrigado por permitir que a gente possa fazer um trabalho institucional dessa tua trajetória, né? Que até eu vou te convocar para nós fazer um trabalho que nós temos um espaço no programa chamado Personagens que Fazem a História, ou seja, contar a história daquelas pessoas que fizeram a sua história na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar e, sobretudo, contribuíram com esse trabalho para o desenvolvimento do segmento da sociedade onde elas atuam e para, claro, o desenvolvimento integral da sociedade gaúcha e brasileira. Então, o senhor está convocado. Estou convocado e vou com muito prazer e quero contar uma coisa assim importante para nós que somos familiares e somos ligados à nossa terra, ao nosso Rio Grande, ao nosso pessoal. Eu tenho a felicidade de ter sido filho de contador, que trabalhava como contador, auditor do Tribunal de Contas, o professor Aldo Moreira, e hoje tenho meu filho do meu lado como responsável técnico e a minha filha cuidando do nosso marketing na área internacional. Então isso além da minha vitória profissional, que eu acredito tenha realmente sido uma carreira importante, eu tenho a vitória de ter vivido e trabalhado com meu pai e agora vivido e trabalhado com meus filhos. Muito bem, vamos agora ao comentário do ex-governador Germano Rigotto, oferecimento aqui da Celulose Rio-Grandense. Por se tratar de uma empresa de base florestal, a Celulose Rio-Grandense entende que a sobrevivência do seu empreendimento está ligada à estabilização dos recursos naturais, garantindo sua disponibilidade às futuras gerações. Celulose Rio-Grandense, há 40 anos, contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul. Comentário de Germano Rigotto. Tudo bem, Silvio? Um abraço a ti, um abraço aos telespectadores. E nós já falamos, há algum tempo a gente vem falando e vem avisando de que a nossa indústria está sofrendo muito, que o Brasil vive um processo de desindustrialização. E a gente lembrava que os Estados Unidos, os governos americanos ao longo do tempo foram incentivando as indústrias a saírem dos Estados Unidos, a aproveitarem a mão de obra barata na China, na Índia, no leste europeu e incentivaram as indústrias americanas a se instalarem nesses países.
Pois bem, houve um processo de desindustrialização que custou caro para os Estados Unidos. Tanto que o presidente Obama agora está tentando repatriar essas indústrias, está tentando trazer de volta para os Estados Unidos e reindustrializar os Estados Unidos. Se nós pegarmos o nosso vizinho Argentina, um dos problemas que tem a Argentina é que destruiu a sua indústria. Quer dizer, a indústria argentina desapareceu. Está lá o presidente Kirchner tentando proteger o que restou, determinando barreiras aos produtos brasileiros para tentar ainda salvar alguma coisa da indústria argentina, como se isso fosse salvar. Na verdade, nós não podemos cometer os erros que foram cometidos por outros países que abandonaram as suas indústrias, que não tiveram políticas específicas e fortes para o fortalecimento do setor industrial. Hoje, se nós analisarmos a nossa balança comercial, nós vamos ver que ela está baseada na exportação de commodity agrícola, de produtos minerais e produtos agrícolas. Quer dizer, nós estamos exportando muito pouco semi-elaborado, muito pouco industrializado. Por quê? Porque a nossa indústria não está conseguindo competir no mercado interno e não está conseguindo ganhar mercado externo, não está conseguindo exportar pelo custo Brasil. E esse custo Brasil tem a ver com juro, este custo Brasil tem a ver com câmbio, um câmbio que não favorece a nossa indústria, um câmbio que facilita a entrada de produto importado e que dificulta a que nossos produtos possam ser colocados lá no exterior. Então é juro, é câmbio, é carga tributária, é o custo do problema da infraestrutura, da falta de infraestrutura, da logística. Quer dizer, nós temos um quadro que os problemas das nossas estradas, das nossas rodovias, o problema da falta de ferrovia, o problema dos nossos portos, e que o Congresso Nacional, com todas as dificuldades aí de votar um projeto que era fundamental e é fundamental para que a gente tenha a iniciativa privada investindo nos nossos portos, e ficamos lá vendo um debate pequeno no Congresso Nacional, um debate que na verdade não era aquilo que se precisava ter na discussão da busca de investimento privado nos portos. Pois bem, a falta de investimento nos portos, a falta de investimento nas rodovias, a falta de ferrovias, os gargalos da nossa infraestrutura refletem no preço do produto brasileiro e nos tira a competitividade. Então, o que tem que ser feito? Imediatamente o governo tem que colocar adiante o processo de atrair iniciativa privada para, através de concessões, fazer com que nós tenhamos investimentos em infraestrutura que o Estado não tem condições de fazer. Quer dizer, o governo está dando uma luz, está dizendo que vai fazer isso, está tomando medidas nessa direção, mas tem que acelerar. Acelerar que a iniciativa privada invista nos aeroportos, nos portos, nas rodovias, nas ferrovias. Ao lado disso, continuar reduzindo a taxa de juros. Mesmo que o sistema financeiro trabalhe contra a redução de taxa de juros, ameace com inflação, o governo tem espaço para reduzir mais, não apenas a taxa Selic, mas o juro real. Se nós olharmos ao lado disso, controlar o câmbio. Não é possível nós termos um câmbio que continue penalizando, como penalizou ao longo desses anos, as nossas exportações e a competição com o produto que vem de fora. Então o governo tem que intervir mais no câmbio. Pode ficar o câmbio flutuante, mas com intervenções maiores do Banco Central. A desoneração tributária. Se não vem uma reforma tributária estrutural, tem que desonerar mais o produto nacional, tem que fazer com que ele possa ser mais competitivo. Muito vai ter que ser feito nesses próximos meses para nós revertermos o processo de desindustrialização em marcha. Este é o grande desafio, e é um desafio para o presente e é um desafio para o futuro do país. Nós temos que ter uma indústria forte, sob pena que o nosso país não vai ser uma nação emergente ou desenvolvida. Por hoje era isso. Um abraço muito forte, Silvio, um abraço aos nossos telespectadores.